formos ler o texto, você já pega o contexto um pouquinho e já entende um pouquinho do que o autor, inspirado por Deus, quando ele escreve as palavras que ele escreve. Jesus tinha os seus discípulos, e dos seus discípulos, Jesus tinha um grupo que era bem próximo dele. E um dos mais próximos, é claro, era o discípulo João. O Evangelho de João, o próprio João diz que é o discípulo que Jesus amava, né? Então era um jovem, era um homem chamado por Deus, que teve a sua vida com Deus e que foi o único dos discípulos que ficou no pé da cruz quando Jesus foi crucificado, enquanto os outros, na verdade, fugiram e se esconderam. João foi um homem usado por Deus. Só que quando ele escreve uma epístola, ou uma carta, né, uma epístola, ele não escreve de uma forma como outros escrevem, né? Ele não tem nitidamente uma saudação no começo, ele não diz exatamente para quem é, mas é claramente uma epístola que é para a igreja em geral. Mas quando ele escreve essa epístola, essa carta, ele está provavelmente com a idade avançada, ele já está um homem idoso. Há uma divergência, alguns creem que foi escrito no ano 60, a epístola de João, né? Mas a grande parte crê, na verdade, que foi em torno dos anos 90, quando ele morava em Efésios. Então, seria um momento em que todos os outros colegas apóstolos já morreram a morte martírio. E ele estava vivenciando a segunda, a terceira geração na igreja. Ao mesmo tempo, ele estava vivenciando, é claro, as divergências, os problemas teológicos, exatamente as heresias gnósticas gregas, que influenciavam a igreja. Então, ele na sua idade, ele escreve uma epístola, uma carta, em que ele usa uma expressão interessante nessa carta, aos meus filhinhos, né? É uma expressão que ele usa o tempo todo ali, a epístola de João. Fala sobre filhinhos, é como ele tem um sentimento paternal aos irmãos, às igrejas, não somente, é claro, então a Ásia Menor, como todas as igrejas, também como nós. Então ele escreve isso com o amor diante de uma realidade em que ele estava vivenciando. E ele agora vai enfatizar, são algumas coisas para mostrar a grandeza que é o Evangelho. Tanto na vida dele, como na vida dos irmãos. Aí vamos abrir então, 1 João capítulo 1, versículo 1 a versículo 4. Primeira epístola de João, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 4. Que diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a vossa alegria seja completa. Amém. Amado Pai, mais uma vez te damos graça pela tua palavra. Te damos graça, Senhor, por aquilo que tu tem feito, Senhor, na história, Senhor, da humanidade, na história da igreja. Te louvamos, Senhor, por esse momento, nesse lugar, nessa noite, porque tu queres nos mostrar, Senhor, a tua grandeza, a tua graça, a tua misericórdia, o teu amor, Senhor, que tu concede a cada um de nós. Pedimos, Senhor, que tu nos ajuda, Senhor. Aquele que está abalado, Senhor, aquele que está preocupado, Senhor, que ele possa nesse momento colocar tudo, Senhor, no pé da cruz e dizer: Senhor, eu quero nesse momento, Senhor, unicamente me concentrar em Ti, Senhor.
Senhor, que Tu toma toda a minha ansiedade, toda a minha preocupação, Senhor, neste momento. Porque eu quero unicamente adorar a Ti, Senhor. Que eu possa estar presente nesse momento, coração e com a mente. Assim pedimos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sei que existe uma palavra nova em português, que não é nem em português, né, que é em inglês, né? Fake news, né? A gente vive um momento de atenção sobre o fake news, né? Notícias falsas, né? E é uma expressão assim nova, vamos dizer, no nosso linguajar aqui no Brasil, mesmo que vem dos Estados Unidos, né? Só que, claro, o fake news não é algo novo, né? Fake news sempre existiu. E quem inventou o fake news foi o próprio diabo, né? Quando ele ali, no Jardim do Éden, começou tentando Eva, dizendo se Deus realmente disse isso ou aquilo, né? Então, ele é o pai da mentira, então é o pai do fake news. E é claro, o fake news na época aqui de João, como o fake news que existia ou existe até ainda hoje, é a questão da posição de quem Jesus Cristo é e o que se ele realmente veio e como ele veio. Então, o apóstolo João, quando ele escreve, na verdade, ele vem para rebater os fake news, né? Ele vem para trazer, na verdade, os fatos verdadeiros. Por isso que ele diz que aquilo que ele está comunicando não é numa história do faz de conta, como a gente vai contar uma história para uma criança, a gente vai dizer, era uma vez, né? Não é uma história inventada, não é uma história que surgiu no coração, na mente de qualquer um, mas foi uma história vivenciada por ele, em que ele esteve presente naquilo que é algo até difícil para a nossa compreensão, a grandeza e o privilégio que nós temos diante daquilo que Deus ele fez por nós. Por isso, o apóstolo João, quando ele é usado por Deus para escrever essa epístola, ele começa muito bem, e já começa dizendo, assim no começo aqui do versículo 1, assim, o que era desde o princípio, né? Mostrando quem é Jesus, né? Mostrando quem ele é. O princípio aqui não quer dizer necessariamente, ou não quer dizer unicamente, o princípio no sentido do começo cronológico, como se Jesus fosse criado. Mas o princípio também no sentido do princípio do fundamental. Né? Porque a Bíblia, quando foi escrita em grego, né, ela também foi usada em latim. E na linguagem latim, eles usaram ou pegaram a palavra em grego, princípio, e relacionaram isso muito mais à questão cronológica. Mas no grego ela tem, na verdade, um sentido maior do que só o princípio, né? O que era desde o princípio, não somente uma questão cronológica, mas uma questão fundamental. Mostrando que Jesus não é criado, ele é criador. Jesus não tem origem, né? Ele é a origem de todas as coisas. Em que o apóstolo João quer mostrar, na verdade, quem é esse Jesus Cristo em que nós pregamos. Quem é essa pessoa? Quem é esse Deus? Né? E aí nós temos, a gente chama de hino cristológico, né? Eles deduzem, né, que tanto em Colossenses como em Filipenses nós encontramos, em Efésios encontramos alguns hinos, na verdade, como se alguns credos, que alguns acham que isso era cantado, ou talvez só mencionado na igreja primitiva ou na igreja do começo. Em Colossenses capítulo 1, versículo 16 a versículo 18, vamos ler só esses versículos, o apóstolo Paulo fala sobre quem é Jesus Cristo, o papel que ele tem e o que ele é. Ele não é só o menino Jesus do Natal, né? Que as pessoas muitas vezes têm na sociedade, né? Versículo 15, 1 Colossenses capítulo 1 diz assim: esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Pois nele foram criados, em Cristo, pois nele foram criadas todas as coisas,
nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primázia. Amém. Porque nós vemos a excelência de Jesus Cristo, quem Jesus Cristo é, e exatamente a posição que ele é. Que o apóstolo Paulo coloca, então, nele subsiste, então, Jesus, o que o apóstolo João está dizendo à igreja, aquela igreja primitiva, aquela igreja que está crescendo, a igreja que tem uma divergência dentro delas, os gnósticos dizem, não, que Jesus não era Deus, Jesus não era homem, ele era só uma imagem, era só como se fosse um corpo por cima da deidade, não era algo realmente, né? Em que vivia dentro de uma igreja em que havia os falsos, vamos dizer, mestres, dizendo, ensinando essas coisas. O apóstolo João quer dizer claramente desde o começo, olha, esse Jesus que vocês querem degredir, esse Jesus que vocês querem colocar para baixo, ele não é um homem, ele é Deus que se fez homem, que vai mostrar aqui mais tarde. Ele não foi criado, ele é da eternidade à eternidade. Ele não tem origem. Todas as coisas vêm através dele, tudo se subsiste nele. Então, ele exalta quem esse Jesus Cristo é, para que eles possam compreender a grandeza da encarnação, a grandeza de que Deus se fez homem, Deus se fez igual a você e eu, para ganhar, para morrer, por mim e por você. Então, esse Deus maravilhoso, aquele que era desde o princípio, aquele que é o fundamental do mundo, aquele que é o criador do céu e da terra, ele se fez homem. E aí ele traz a parte humana de Jesus, que ele disse, essa pessoa, esse Deus, esse verbo que ele vai dizer aqui, ele diz assim, aqui no versículo 1 ele diz, o que temos ouvido, o que temos visto, que com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Ele fala sobre os três sentidos, né? A questão da audição, da visão, do tato, né? Então, algo que nós observamos, algo que nós contemplamos. Então, Jesus Cristo não foi só vamos dizer, um fantasma, uma imagem, algo que apareceu. Ele viveu. Eu vivi com ele. E o apóstolo João diz, nós, né? Você falando sobre os discípulos. Nós comemos com ele, nós dormimos com ele, nós viajamos com ele. Nós fomos com ele em todo canto. Então, Jesus Cristo, ele é real. Ele se fez homem para morrer pelo homem. Então o apóstolo João, quando ele traz esse testemunho, ele não traz um testemunho de algo que ele leu, algo que ele estudou, ele vivenciou. Esse Deus maravilhoso, que se fez como um ser criado. O Criador se fez como um ser criado. Esse verbo na vida. A importância da encarnação. Sei que para grande parte talvez a encarnação tem sentido porque você já ouviu isso muito aqui na igreja. Mas se você não entende a encarnação quer dizer que Deus se fez homem. Então por isso que, vamos dizer, a grande comemoração do Natal é exatamente isso, que Deus se fez homem. Mas não era somente que ele ia se fazer de homem, ele tinha um propósito de se fazer homem. O propósito era viver, ser igual ao homem e no final morrer na cruz pelo pecado, pelos nossos pecados. Aquele que esteve aqui de manhã, eu sei que com a chuva as pessoas se preocupam se vai ficar ilhado aqui na igreja, né? Que não sabe se vai poder sair, né? Mas hoje de manhã foi falando sobre exatamente a condição do homem. A condição do pecador. O apóstolo Paulo fala claramente isso em Efésios, como vários dos lugares, ele fala sobre a nossa condição, como nós estamos mortos, nós estamos na escuridão, que nós como seres humanos, nós não temos como chegar a Deus, nós não temos como encontrar saída na vida, nós não temos como chegar a Deus, se Deus não chega a nós. E exatamente
aqui que o apóstolo João ele fala, a importância da encarnação é que se Deus fez como eu e como você. No capítulo 4, versículo 1 e 3, não vamos ler isso, mas nessa mesma epístola ele vai falar sobre o espírito, vamos dizer, o anticristo. O anticristo, aquele que nega a humanidade de Deus, é anticristo. Aquele que nega, porque se Jesus não viveu e não morreu e não ressuscitou, né? A nossa fé é em vão, diz o apóstolo Paulo. Então tudo que nós cremos não tem né, nenhum sentido. Então ele teve que ser encontrado como homem por Deus, para que Deus pudesse aceitar o sacrifício que Jesus é pelos nossos pecados para Deus. A encarnação é essencial para o apóstolo João, assim também com a encarnação vai se tornando cada vez mais importante novamente na era que nós vivemos. Porque isso acontece, vamos dizer, a teologia liberal, ela trabalha, na verdade, está trabalhando contra a encarnação no sentido que nós compreendemos hoje. A batalha continua o mesmo, o fake news é o mesmo. Se você for ver qualquer documentário do National Geographic sobre a Bíblia, sobre Jesus, ou seja o que for, você vai ver cheio de notícias falsas. Por quê? Porque o mundo todo claramente não aceita Cristo Jesus. Porque se aceitar Jesus, tem que aceitar a sua condição. A condição de quê? Que nós somos pecadores e estamos perdidos sem salvação. E grande parte dos homens da humanidade quer se auto-justificar. Senão Deus, presente através da sua palavra, através do Espírito Santo, é que vai trabalhar no coração da pessoa, que possa reconhecer que é um pecador. Mas aqui o apóstolo João, falando sobre a encarnação, aquilo que nós vemos, aquilo que nós tocamos, aquilo que foi verdade. Nós não só enxergamos algo, ele é verdadeiro. O Deus Altíssimo se fez homem. E aí ele continua, ele vai dizer sobre, usar a expressão, o verbo da vida. Aquele que é a vida. Os gregos usavam a palavra verbos, que quer dizer logos, no sentido que o logos era um princípio racional e impessoal que governava o mundo desde o começo. O apóstolo João, ele usa a expressão logos, mas no sentido de mostrar que Jesus é o logos, Jesus é o verbo de Deus, Jesus é a palavra de Deus, que é pessoal, que governa desde a criação e antes da criação. Isso você vê em João capítulo 1, né? Evangelho de João capítulo 1, versículo 1 a versículo 4, você pode abrir. Sei que também é bem conhecido esses versículos, mas que o apóstolo João ele diz assim sobre Jesus. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A vida estava nele. O verbo da vida. Jesus, ele é o que dá vida. E é somente em Jesus em que nós podemos viver absolutamente a vida como ela deve ser. Agora, como também na eternidade. Interessante que talvez você pergunte por que usar a palavra verbos, né, sobre Jesus, né, como palavra, né? Porque na verdade tem também no sentido da nossa compreensão é que quando nós usamos palavras, quando nós falamos, né, nós através da nossa fala nós podemos passar para pessoas o que nós pensamos e o que nós sentimos. E o que Jesus ele passou para nós foi exatamente isso. São os pensamentos de Deus e o coração de Deus. Então Deus falando claramente através da vida do seu servo e seu filho Jesus Cristo. Por isso o verbo. E claramente tem uma questão também missiológica aqui, né? Porque o apóstolo João escrevendo muitas vezes para os gregos entendendo plenamente o que o verbo queria dizer. E aí ele tentando fazer uma ponte, é claro, para que o grego pudesse compreender ainda mais quem esse Jesus é. Mas aí ele fala claramente que esse Jesus, que na verdade
que era desde o começo, desde o princípio, que nós temos ouvido, temos visto com nossos próprios olhos, as nossas mãos apalparam ele com respeito ao verbo da vida, aí versículo 2. Aí ele fala sobre, na verdade, começa a falar sobre a experiência verdadeira. Ele diz: a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho. Vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Então Jesus, ele se fez presente vamos dizer, se manifestou na história do homem, da humanidade. Ele não está ausente, Deus não está ausente desse mundo, mas ele se fez presente para que nós pudéssemos vê-lo. Aí veja a importância de entender esse versículo, dizendo aqui, ali no versículo 2, diz assim: e a vida se manifestou. Por que se manifestou? Porque nós não podemos conhecer a Deus se Deus não se revela a nós. Nós não podemos chegar a Deus se Deus não chega a nós. Nós não podemos conhecer nada de Deus se Deus ele não se revela. Por isso Deus ele se manifestou. Deus ele tomou a ação. Deus ele agiu. Deus se revelou. É isso que o apóstolo João quer dizer aos irmãos daquela época, como ele quer dizer a nós hoje. Deus ele se revelou. Deus ele tem uma vontade de se revelar. Ele não quer se manter oculto. Ele não quer se manter escondido, é claro. Ele se revelou através daquilo que nós vimos, através daquilo que nós ouvimos e palpamos e contemplamos. Então, o eterno, ele entrou no tempo do homem, né? O divino, ele se tornou homem. O homem não pode conhecer a Deus com a vontade própria. Ele só pode conhecer a Deus quando Deus ele se revela. E é isso que o apóstolo João quer dizer aos irmãos daquela época, como a nós. Nós temos o privilégio de conhecer a Deus, porque Deus ele se manifestou a nós. Através da palavra de Deus, através do Espírito Santo, que revelou. E no final da nossa conversão, quando nós nascemos de novo. Então, quando o apóstolo João ele fala sobre a questão, a verdadeira, vamos dizer, a mensagem que realmente foi real, a presença, ele também fala sobre uma experiência verdadeira, que você não pode conhecer e não pode ser um cristão unicamente porque você tem conhecimento, porque você sabe, você tem que ter a experiência pessoal. O que quer dizer o quê? O nascer de novo. O apóstolo João usa a expressão nasceu de Deus, ou nascer de Deus, várias vezes, tanto no Evangelho, como também aqui na Epístola. O nascer não nasce da vontade própria, mas nasce da vontade de Deus. Aquilo que Jesus, quando ele fala a Nicodemos, no capítulo 3, em João, ele diz assim, no versículo 3, em João capítulo 3. Eu vou ler do versículo 2, só para você pegar o contexto, que diz assim: essa noite foi ter com Jesus um rabino, e ele disse: Rabis, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com você. Aí versículo 3 aqui de João 3. A isto respondeu Jesus: em verdade vos digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O nascer de novo. O nascer de novo é essencial, e é interessante que o nascer de novo é o que na verdade está desaparecendo do conceito de muitas igrejas no mundo inteiro, em que ser cristão é você participar, é você aceitar, é você fazer parte, você fazer o rolo do membro, você gostar da mensagem, você gostar da igreja, mas você não entra no reino de Deus porque você gosta disso ou daquilo. Você só entra, você só vê o reino de Deus quando você nasce de novo. O nascer tem que ser feito por Deus, e para nascer você tem que reconhecer que é um pecador e que precisa de salvação. E é isso
O apóstolo João, ele falando sobre há muitos falsos cristãos. Na verdade, ele vai falar mais tarde sobre isso, mas a questão dos falsos cristãos, que na verdade acham que são porque vivem, estão dentro da igreja, mas na verdade nunca teve a sua experiência com Cristo, porque nunca se encontrou nos pés da cruz. Ou porque nasceu dentro da igreja como evangélico e aí foi crescendo, nunca teve a sua experiência, mas a experiência, pessoal, o nascer de novo é essencial para entrar no reino de Deus. E é isso que o apóstolo João vai dizer, ou está dizendo, né? O que nós temos visto, né? Ele diz assim no versículo 14 do capítulo 1 de João, que nós vimos a sua glória. Para vir a Cristo para ver a Cristo você tem que reconhecer que precisa da salvação dele. Jesus diz em João capítulo 7, ele vai dizer as seguintes palavras, no último grande dia da festa, diz assim, Jesus exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Do seu interior fluirão rios de água viva. Falando sobre uma experiência única que você tem que ter com Ele. Não ajuda você a dizer que acha aquilo, a experiência pessoal. E é isso que o apóstolo João está colocando. O Deus que se fez homem, nós palpamos, nós vivemos com Ele, e é dele que nós testemunhamos. E você só pode testemunhar se você é testemunha, se você vivenciou aquilo. Não ajuda você a testemunhar daquilo que você não vivenciou, daquilo que um e outro aprendeu na sua vida. Eu cresci num lar evangélico, meus pais missionários, toda a minha infância foi dentro da igreja, evangelismo nas ruas, né? Mas isso não me tornou crente porque eu via isso. Eu via na vida dos outros algo que eu não compreendia direito. Mas só na minha adolescência, mais tarde, foi que eu tive um encontro com Cristo. Eu via aquilo que Deus fazia na vida dos outros. Eu via as coisas acontecendo na igreja, pessoas se convertendo, vendo Deus fazendo milagre na vida através dos meus pais, através de outros irmãos. Mas isso não é o suficiente para a minha vida. Mesmo sendo filho de missionário, filho de pastor, crescendo dentro da igreja, eu tinha uma vida dupla, tinha uma vida fora da igreja, na escola. Quase ninguém sabia que eu era crente. Então, aquilo que acontecia dentro da igreja, quando não era algo meu, fazia parte da minha vida, não tinha efeito lá fora. Porque eu precisava nascer de novo. Eu não entro no reino de Deus por causa do nome dos meus pais, profissão ou chamada do ministério dos meus pais. Eu tive que nascer de novo, eu tive que colocar minha vida no altar do Senhor e reconhecer que eu sou pecador, que eu não mereço a graça, a misericórdia do Senhor. Eu tive que ter. E a partir do momento que eu tive a minha experiência, a minha vida com Deus, as coisas mudou. Porque de repente o meu viver cristão não é mais porque é uma obrigação, porque você é filho de pastor, porque você está na igreja, mas é unicamente porque eu quero adorar o Senhor. E é exatamente isso que o apóstolo João vai falando, vai entrando dentro dessa área, falando sobre a vida. Que quando você tem uma experiência, que ele diz, então nós falamos daquilo que nós vimos, daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós palpamos, daquilo que nós contemplamos, nós estamos falando isso. É um resultado na vida do cristão. Quando você tem uma vida com Deus, quando você tem uma nova vida, você quer comunicar essa vida a outras pessoas, não manter o segredo para ti mesmo. O André que levou Pedro, né? Assim também como o Felipe, ao encontrar Natanael, disse para ele vir e conhecer, porque vem e vê, né? Será se ele não é o mestre ou o Messias? Os apóstolos, quando depois de Pentecoste foram presos, e aí Pedro com seus apóstolos dizendo, em que o Sinédrio disse que vocês não podem mais pregar o que vocês estão pregando, não pode pregar esse nome, Jesus Cristo. Os apóstolos diziam,
não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. É uma reação natural, é o que o apóstolo João diz. Você quer pregar daquilo que você vivencia. Nós somos chamados para sermos testemunhas daquilo que Deus tem feito e faz em nossas vidas. E os apóstolos dizendo, nós não podemos deixar. Paulo diz, ai de mim se não pregar o evangelho, né? Então você vê um resultado do pregar, é porque você tem uma vida, você tem experiência, você está vivenciando juntamente com ele. Mas infelizmente, muitos em vez de pregar, calam suas bocas, calam seus lábios, em vez de revelar Cristo aos vizinhos, aos familiares, aos colegas de trabalho, ficam com vergonha, ficam com medo, ficam com receio. Mas o resultado natural, nosso encontro com Cristo, é que você quer mostrar a grandeza, o Deus, o meu Criador, que conhece a minha vida por inteira. Ele veio a mim. Ele morreu na cruz por mim. Mesmo com os meus pecados, as minhas desobediências, as coisas que eu tenho na minha vida, Ele morreu na cruz por mim. Quando você saboreia, quando você vive a graça de Deus, você naturalmente quer revelar, quer pregar, quer trazer essa mensagem, testemunhar sobre quem esse Jesus Cristo, Ele é. Sobre quem esse Jesus Cristo, Ele é. E quando o apóstolo João escreve isso aqui, muitos cristãos já morreram. Em Roma, mais de quase 20 anos, ou mais de 20 anos mais cedo, se calcula que quase 3.000 cristãos morreram juntamente com a perseguição do imperador Nero. A perseguição do Império Romano, mesmo que seja local, ainda não como o império, mas local, já estava acontecendo. Muitos cristãos estavam morrendo. Então, quando o apóstolo João ele fala sobre isso, ele fala claramente sobre, sabendo dos riscos que as pessoas escorrem quando querem dar esse testemunho e viver essa vida. Mas para ele é muito mais importante o quê? O verbo da vida. Aquilo que é inconcebível de nós compreendermos. O Deus se fez igual a você e eu para ganhar, para morrer na cruz por nós. Ele se manifestou, Ele se revelou através de Jesus Cristo. E aí, vem o versículo 3 e 4, é que ele fala sobre então, o propósito, ou a proclamação verdadeira que deve haver na vida do cristão. Ele diz assim, e como temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Versículo 3. O que temos visto e ouvido, anunciamos também. Nós anunciamos essa mensagem. Eu falei no começo, sobre a questão da situação na Europa, mas algo maravilhoso tem acontecido dentro da história da igreja, mostrando como, quando Deus ele se manifestou, e os resultados da obra missionária, ela é enorme. No século, vamos dizer, da virada do século, vamos dizer, do ano 1900, 2/3 de todos os evangélicos, todos os cristãos protestantes, viviam na Europa ou, vamos dizer, em países ocidentais, como Europa, América do Norte, e juntamente com a Austrália e Nova Zelândia. 2/3 de todos os protestantes viviam nesses países. Em 2010, as coisas mudaram ao contrário. 2/3 de todos os protestantes evangélicos vivem na Ásia, na África e na América Latina. 2/3. Só 1/3
hoje que vive na Europa, na América do Norte ou na Austrália. Como você vê como mudou. Porque alguém pregou o Evangelho. Alguém foi para a África. Sei que estatísticas é meio complicado, porque o reino de Deus ele não segue por lógica matemática. Porque o reino de Deus se segue para a vontade do Senhor. Mas os missiológicos dizem pela estatística que em 2050, não sei se vamos estar aqui, né? Na glória com o Senhor, né? Mas em 2050, a África vai ser o país mais evangélico, com mais evangélicos do mundo. Se for ver a estatística hoje, você vai ver, país como a Etiópia tem 40% de evangélicos. País como o Quênia tem 43% de evangélicos. Todos os países sul do Saara são países que já estão com obra missionária há mais de 150 anos e hoje estão enviando missionários. Mas ao mesmo tempo você, só para trazer, mostrando como o impacto do reino de Deus na vida de uma pessoa que tem o seu encontro com Cristo. Se for pegar a estatística e dizer qual é o país que envia mais missionários pela quantidade de evangélicos que tem, né? O país que envia mais missionários pela quantidade de evangélicos que tem é a Mongólia. Não quer dizer que enviam muitos, mas pela quantidade de evangélicos é a Mongólia. No segundo lugar, Palestina. Palestina enviando missionários. Deus fazendo a sua obra na história da humanidade ainda hoje. Deus mudando nações, Deus mudando continentes. No mundo inteiro, usando o quê? Pessoas como o apóstolo João, que não viram ele fisicamente, mas tiveram seu encontro com Cristo, trazendo uma mudança de vida, em que a pessoa quer viver é para Cristo e não para si mesmo. Em que é Cristo acima de todas as coisas, e não os meus planos, mas os planos do Senhor. Vivemos em tempos muito estranhos, dentro desse sentido, né? Assim, se for pela quantidade de missionários, os Estados Unidos envia mais, a maior quantidade de missionários foi em 2015, a estatística 2015, depois vem a Coreia do Sul e em terceiro lugar vem o Brasil. Mas pela quantidade de evangélicos que tem no Brasil, não se envia tantos, né? Mas mostra que as coisas mudaram, mostrando como Deus é maravilhoso. Ao mesmo tempo, mais de 1,4 bilhões de pessoas nunca ouviram a mensagem da cruz. 1,4 bilhões de pessoas. Grande parte está na Ásia e ainda algumas áreas, claramente na África, como na Oceania. Essa Bíblia que nós temos aqui, se você tivesse que ler essa Bíblia todo domingo aqui em inglês, como é que seria a tua leitura, hein? Seria ruim, né? A importância de missões da tradução da Bíblia. Ainda há mais de 2.000 línguas que não tem a sua Bíblia, nem parte dela, traduzida. Nem a parte dela. Nem um livro. Mais de 2.000 línguas não tem essa Bíblia. Para ler a Bíblia tem que ler em uma outra língua. Nós ainda não chegamos ao final das missões. Nós ainda estamos caminhando na vontade do Senhor, mas Deus está fazendo a obra. Uma das grandes organizações mundiais que trabalha com tradução de Bíblia é a Wycliffe. E para um missionário trabalhar com tradução de Bíblia não é fácil. Porque geralmente ele vai entrar, geralmente são tribais, são grupos menores, línguas menores. E muitas vezes essas tribos, esses povos não têm a sua língua, não tem escrita na sua língua. Então o missionário chega para aprender a língua daquela tribo, daquele povo. E depois de aprender a língua, depois de muito tempo, ele começa a escrever a gramática daquela língua
para depois começar a traduzir trechos da Bíblia para aquela língua e depois ensinar aquele povo a ler e escrever a sua própria língua. Eu conheço uma missionária lá na Noruega, que é da nossa convenção, passou 14 em uma tribo no país das ilhas de Papua Nova Guiné. 14 anos. 14 anos. Ela e mais 3 pessoas. Só para aprender, escrever a gramática, começar a traduzir a Bíblia. 14 anos da vida dela. É uma pessoa formada dentro da academia lá da Noruega, sabia bem o inglês, mas aprendeu grego, aprendeu hebraico, aprendeu com o tempo aquela língua tribal, e teve o quê? Que morar com aquela tribo. Morar com eles por 14 anos. Porque veja, só um exemplo, né? A gente está em missões, né? Mas nós temos um texto em que o João Batista, ele aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Né? Mas, se aquela tribo não sabe o que é cordeiro, nunca viu um cordeiro na sua vida, como é que você vai traduzir para que eles possam compreender o que é um cordeiro? Aí você tem que viver naquela tribo, para compreender, na verdade, o que é um cordeiro referente à imagem dele, daquele tipo de animal, e talvez traduzir não para o nome cordeiro, mas para um outro animal que tenha umas referências iguais a eles. Você vê, a obra missionária, ela não parou, era difícil. Mas o apóstolo João, quando ele escreve essa epístola, a igreja está crescendo. Mas pessoas estão doando a sua vida para a obra do Senhor. Mas ele está escrevendo essa epístola são para os crentes, não são para os descrentes. São para incentivar, para fortalecer, para manter eles protegidos doutrinariamente, para que eles possam continuar a caminhar na vida que Deus começou a cada um deles. Mas a questão do testemunhar faz parte da vida do crente. Deve fazer parte da vida de todos nós. Não só de um missionário que vai para algum país, mas de todos nós. Tem uma chama, um arder no nosso coração que eu quero compartilhar Cristo. Mas muitas vezes essa chama parece que desaparece. Parece que essa chama é algo que é constrangedor. Vou passar vergonha, vou começar a discutir. E nós não somos chamados para discutir, né? Nós somos chamados para ser testemunha. Aquilo que Jesus é em nossas vidas. Não dizer o que a pessoa deve pensar, mas dizer quem Jesus Cristo é para você. O apóstolo João, falando aqui sobre ser o testemunho, e rapidamente mostrando os 2 propósitos, é exatamente disso, né? Que dela testemunhamos, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. Aí ele vai falar sobre os 2 propósitos. Para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. O propósito da comunhão com Deus e o propósito da alegria que vem do Senhor. O propósito de anunciar o Evangelho é a comunhão com o nosso Deus, em que Ele se fez carne para morrer por cada um de nós. As pessoas estão indo à perdição ainda hoje, aqui no Brasil. Há pessoas que não conhecem a Jesus como Salvador ainda, porque talvez não ouviram, não tem ninguém que pregue, não tem ninguém que dá o testemunho. Aí minha pergunta, como é que é a sua vida? Para você tanto faz, tanto fez? Sabendo que o teu vizinho, a tua família, ou alguém está assim ou está daquele jeito? Ou você sente que te incomoda, que dói? Ou você sente que te faz que você não consegue ficar parado? Você sente que você tem uma responsabilidade? Eu espero que você sente como essa última. Você sente que é algo que te incomoda. Mas muitas vezes parece que nós estamos tão preocupados
com a nossa própria vida, né? O meu bem-estar, a minha posição, né? Seja na igreja ou na sociedade, seja no trabalho, muito mais preocupado com a minha carreira, muito mais preocupado com o que as pessoas vão dizer, do que preocupado de viver uma vida nos pés da cruz e testemunhar, falar sobre esse grande amor que Jesus tem por mim. Se você está aqui nessa noite, você acha interessante, gosta da mensagem da igreja, entenda que você não entra no reino de Deus porque você é membro ou você é favorável ao Evangelho. Você só entra no reino de Deus quando você nasce de novo. Se você está aqui nessa noite, que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, que você venha fazer isso aqui nesse lugar nessa noite. Porque eu sei que o Senhor está falando no teu coração, porque você está aqui nessa noite. Não porque alguém unicamente te chamou, mas porque Deus usou uma pessoa para levar você aqui. E hoje Ele está se manifestando a você, mostrando, Ele fez tudo isso para você. Tudo isso para você. Então, se você está aqui nessa noite que não tem Senhor Jesus como seu Salvador, reconheça que é um pecador. Reconheça a sua condição, que você nunca chega a Deus. E comece a clamar a Deus: Senhor, salva-me, Senhor. E você verá que algo será feito no teu coração, no teu interior, na tua vida, não pela tua vontade, não pela tua força, mas pelo poder de Deus, através do Espírito Santo. Mas talvez você esteja aqui nessa noite como cristão desanimado. Você está muito mais preocupado com a sua vida secular, com as suas coisas. E você não tem mais o arder no coração. A graça de Deus está longe. O apóstolo João falou aqui no final, a segunda, vamos dizer, o segundo propósito é a alegria, né? Que a alegria, ela possa ali, junto no seu coração, possa ser plena, ou seja, completa. A alegria você só tem no Senhor. A alegria que a sociedade e as experiências desse mundo são, na verdade, uma alegria que vai e vem, ela não permanece. A única alegria que é verdadeira é aquela alegria não que você produz, mas a alegria que Deus produz no teu coração, através do Espírito Santo, em comunhão com Deus e vida com Ele. É uma alegria que surge mesmo diante das dificuldades, uma alegria que surge mesmo das diversidades, das enfermidades, dos problemas. É uma alegria que vem do coração, não porque as circunstâncias, mas porque a sua vida está na mão do Senhor. Você foi contemplado com a graça de Deus sobre a sua vida. Se você morrer amanhã, você está eternamente com o Senhor. Você não precisa se preocupar. Você pode se alegrar, porque a graça do Senhor atingiu o teu coração. É claro que a alegria plena só vamos poder ter lá no céu, porque aí vamos poder ter a comunhão plena que será lá, né? Mas a alegria que é um produto do Senhor em nossas vidas, que é também, na verdade, um propósito da proclamação. Nós entramos nessa nova vida, começamos essa nossa nova vida, e a alegria ela vem porque nós temos a comunhão com o Senhor. Talvez faz tempo que você não se alegra, né? Talvez é só murmuração, reclamação, né? Talvez está no momento de você começar a enxergar: o Deus da graça atingiu a sua vida, com a minha vida. Eu quero dizer para você, isso aqui também é difícil para mim, porque eu sei quão difícil é você se alegrar diante das circunstâncias. Mas a única maneira de eu poder encontrar a minha alegria, a minha paz, o amor de Deus, a comunhão com Deus e com os meus irmãos, é eu estar no pé da cruz. É eu estar na presença do Senhor diariamente, pedindo: Senhor, enche o meu coração e a minha mente de Ti, para que minha vida não seja o resultado das coisas, mas que a minha vida seja o resultado de Ti, Senhor Jesus. Só para encerrar, vou dizer uma história que meu pai contou, né? Meu pai, que
Quando a gente morava em Manaus, meus pais, especialmente meu pai, ele ia muito mais nas tribos, e especialmente várias tribos que ficavam na fronteira Brasil e Colômbia, lá da cidade de Benjamin Constant, né? Hoje, são várias dessas tribos, são batistas independentes, né? Tem a própria convenção, e os próprios índios são missionários entre seus índios. Mas meu pai falando uma história que ele estava lá em 87, visitando uma dessas tribos, em que a tribo toda tinha nascido de novo, se convertido, estava uma alegria naquele lugar. E participando daquele culto, eles gastaram 2 semanas para chegar naquela tribo, né? Porque tinha outros missionários que tinham ido lá antes e tinha relatado sobre o resultado da obra missionária lá, que já tinha feito já vários anos, com a tradução da Bíblia e assim por diante. Aí meu pai conta que ele estava lá com esses índios, nesse grande culto, festivo ao Senhor, né? E aí o cacique pergunta ao meu pai se ele podia ficar de lado, porque ele queria conversar com ele. Aí ele se sentou à beira do rio, juntamente com meu pai estava um tradutor, né? Porque meu pai não sabe a língua ticuno, né? E aí o cacique, ele olhando assim para o rio, né? Dizendo, olha, pois é, nós estamos aqui nos alegrando pelo aquilo que Deus ele fez, mais ou menos isso que ele disse, né? Só que nessa tribo muitos já morreram, né? Meus pais, meus ancestrais já morreram. Antes que vocês vieram para cá, um dos nossos índios se suicidou porque ele perdeu o martelo, né, que era a ferramenta que ele tinha. Martelo era de ferro, né? Mas é martelo que ele tinha. Porque uma das poucas coisas que aqueles índios naquela tribo podiam possuir era o martelo. O resto tudo era comunitário, né? E ele se suicidou. Aí ele olha para o meu pai e diz: esses todos que morreram antes de vocês vieram com o evangelho, eles vão para o inferno? Aí antes que meu pai pudesse responder, né? Aí ele, com a lágrima nos olhos, ele pergunta ao meu pai: por que vocês não vieram antes? Por que vocês não vieram antes? Isso aqui foi em 87. A igreja protestante e evangélica no Brasil já faz mais de 100 anos nesse lugar. A minha oração pela minha vida, sei que não, lá no céu não vai ter isso, no dia do julgamento talvez não, né? Mas espero que ninguém um dia venha dizer a mim: Gei, por que você não me disse? Gei, por que você não me contou? A minha oração é que, Senhor, ajuda-me, Senhor, para que eu possa pregar esse evangelho, não por obrigação, mas por amor e a graça que tu tem por mim. Vamos orar. Amado Pai, te damos graças, Senhor, porque nós todos somos um resultado do teu grande amor que tu tem por cada um de nós nesse lugar aqui nessa noite. Tu conhece cada um de nós, Senhor. Tu sabe o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro de cada um de nós, Senhor. A semana que passou, o dia de hoje, a semana que vem, tudo está diante de Ti, Senhor. Tu sabe do nosso pensar, sabe do nosso sentir, do nosso agir. Tudo, Senhor, está revelado para Ti, Senhor. Nós não podemos esconder as nossas vidas de Ti, porque Tu já sabes de todas as coisas. Por isso, Senhor, nesse momento, nessa noite, assim como nós estamos, assim como nós somos, Senhor, queremos, Senhor, glorificar a Ti pela Tua misericórdia, a Tua graça, que Tu concede a nós ainda hoje, Senhor, com a mensagem da cruz. Porque sabemos, Senhor, que se confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Sabemos, Senhor, que Tu estás aqui nessa noite para revelar mais uma vez que na Tua grandeza Tu te fez homem por cada um de nós, Senhor. Tu te humilhou, Senhor, e foi fiel à morte da cruz por cada um de nós, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Por muitas vezes, Senhor, nós não tão valorizarmos essa vida, a obra que Tu fez por nós, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Estamos tão preocupados com as nossas próprias vidas, com o nosso bem-estar, Senhor, que nós esquecemos de viver para Ti e unicamente para Ti.
Eu peço a Ti, Senhor, para aquele ou aqueles que nesse momento, nessa noite, se encontra sem um vazio espiritual na sua vida como crente, porque não tem vivido mais para Ti, mais para esse mundo, Senhor. Que tem um coração duro, Senhor, imperdoável, Senhor, para algum irmão dessa igreja, ou alguma pessoa da sua família, Senhor. Senhor, que tem um pecado na sua vida que constantemente se cai, Senhor. Que nessa noite eu possa quebrantar, Senhor, e mostrar a única maneira de viver uma vida plena é em Ti, Senhor. E começarmos a confessarmos, Senhor, de pedir perdão, Senhor, por nossa falta, Senhor, de perdoar o nosso próximo, Senhor. De pedir perdão, Senhor, de não ter uma vida dedicada somente a Ti, Senhor, e unicamente a Ti. Senhor, nós queremos, Senhor, Te louvar e glorificar, Senhor. Porque assim, Senhor, quando Tu usou Teu servo João para falar às igrejas, Senhor, daquela época, assim Tu fala a cada um de nós, Senhor. Aquilo que nós vimos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que eu testemunhei na minha vida, Senhor, que possa ser, Senhor, a minha vida contigo, Senhor. Leva-me, Senhor, a pregar o Evangelho a toda criatura e dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Eis-me aqui a minha vida, Senhor. Eis aqui a minha família, Senhor. Eis aqui o meu futuro, Senhor. Eu quero que tudo, Senhor, pertence a Ti. Consagramos, Senhor, a nossa vida a Ti nesse momento. Que a Tua palavra, Senhor, possa sempre nos incomodar, Senhor, para que isso nos leva a uma vida de joelho, de oração, para que possamos compreender a única maneira de viver é viver com o Senhor Jesus Cristo. Eu quero também, Senhor, pedir para aquele ou aqueles que estão aqui nessa noite, que talvez não tenha Ti como Senhor e Salvador. Eu Te louvo, Senhor, porque Tu morreu na cruz por essa pessoa ou essas pessoas. E que nessa noite, Senhor, Tu possa trazer salvação a essas vidas. Amém. Aleluia.